Boa noite, professor. Sejam bem-vindos à nossa live. Estou aguardando essa live ansiosa e eu já vou chamar o professor João Batista para nós conversarmos. O tema da nossa live é Fluência leitora em crianças, atividades práticas. Vamos lá, vou chamar o professor. Professor, preciso que o senhor me chame, que eu não estou lhe achando aqui. Professor João, agora. Agora sim. Será? Não. Boa noite. Ah, tá aqui o professor. Agora deu Boa... certo, né? Agora deu Agora foi, certo. agora Boa foi. noite, professor Boa noite. João. Tá me escutando bem aí? Tá tudo ok? Eu estou lhe ouvindo bem. O senhor está me ouvindo bem? Também tá ótimo. Vocês estão nos ouvindo? Como é que tá? Digam aí como é que tá. Se vocês estão nos ouvindo, se está tudo ok. Professor, o Diga. senhor não imagina o prazer de estar com o senhor aqui. Eu não lhe conhecia, eu falei isso para o senhor. Sim. Uma amiga professora falou: Cris, tu não podes perder essa live. E ela já foi me avisar na última live. Ah, eu fiquei chateada. Sim, é da jornada essa semana, não foi? Da jornada, gente, que Foi. coisa maravilhosa. Que inclusive chegou muita gente no perfil essa semana, né? E eu Sim. acabei reliberando, né, as lives, né? Aí, E e quem aí, não assistiu tem que assistir. Agora exato. você vai ver só um pouquinho aqui. O professor ele vai compartilhar um pouquinho do que eu ouvi. Eu fiquei encantada, eu espalhei para a escola toda, né? E, ai, professor, eu vi que o senhor Sim. atua na educação desde 2007 e na educação infantil desde 2013. E o Uhum. senhor é doutor em engenharia elétrica. Isso. Me explique isso, como é que o senhor chegou aqui? Olha, na verdade, eu comecei dando aula num programa que até hoje não existe, não existe mais. Era um treinamento para, na época da inclusão digital, quando os computadores, internet estavam entrando muito, assim, né, difundindo mais. Então, eu dava um treinamento, eu fazia parte do programa do Sesc Senai, né, do SESI, a estrutura das indústrias, né? Então a gente treinava os idosos, aqueles funcionários mais antigos, então incluía eles, ensinava eles a movimentar o mouse, a usar os softwares básicos, né, esse tipo de coisa. Então começou ali, na verdade, com o pessoal mais velho, né, bem mais velho, né? E os seus filhos tiveram uma influência? A educação infantil foi totalmente por eles, né? Eu sempre trabalhei nessa parte da educação, mas sempre na educação superior, né? Então sempre para jovens, né, no caso, né? 20 e tantos anos, já concluindo o curso, enfim, mas sempre nessa área de tecnologia, né? Nunca na parte de linguagem, literatura, esse tipo de coisa, né? Mas aí, sempre convivendo nessa parte da educação, foi que aí comecei a perceber o seguinte, que existia muita coisa que na minha formação mesmo, né? Ao longo dos meus anos escolares, eu não tive contato, eram referências que eu fui lendo, fui tendo contato, né, percebendo, e eu nunca ouvi falar disso. Então, eu fui voltando, claro, fazendo curso, né, estudando, né, várias pessoas contribuíram para isso, né, não saí sozinho descobrindo isso. Ficou principalmente a abertura que a internet trouxe, né? Então, permitiu que a Sim, gente tivesse o contato com pessoas de todos os lugares, né, e percebesse quanta coisa realmente a gente não teve acesso, né? E aí, é quando verdade. minhas filhas foram nascendo, aí eu fui percebendo o seguinte, eu vou ter que descer aí, né? Dessa parte superior, que no caso era a minha formação, era também minha própria formação, formação de adultos, digamos assim, né? Para voltar lá para a base, né? Lá para pré-alfabetização, aquele começar a ensinar o básicozinho, né? Discriminação visual, lá, coordenação motora, bem do iniciozinho, né? E trabalhando e lendo, né? Sempre estudando. E eu percebi o seguinte, que muita coisa da tradição, né? Da educação que tinha sido
usado, né, aplicado ao longo de todos os séculos com grande sucesso, né, desde a antiguidade, desde antes de Cristo, né, a fundação da Grécia, toda a sociedade que veio da Grécia, no caso Roma, que depois formou o grande Império Romano, de onde saiu todo o cristianismo, né, toda a tradição da filosofia grega, né, depois do direito romano, enfim, toda essa tradição ela formou, né, culminou o que já era feito de alguma forma lá na Roma, no que a gente chamava da educação clássica, né, da Idade Média, né? E aí eu fui vendo quão maravilhoso era aquilo, a forma com que aquilo era ensinado, a integração, né? A visão de homem que eles tinham, né? A visão integral do desenvolvimento. Não do ponto de vista de interdisciplinaridade, tá entendendo? Não, Sim. porque vamos colocar, sei lá, vamos colocar história dentro da matemática. Não nesse sentido, mas uma integração no sentido do ser humano como um todo, né? Então, lá era feito assim, né? E depois as coisas foram mudando muito, né? E a gente vê que hoje a gente está muito longe disso, né? E eu percebi o seguinte, que os resultados mostravam que alguma coisa estava errada. Basta a gente olhar, né? Não precisa ir muito longe, né? A gente olha os resultados dos exames, qualquer É verdade. avaliação, né? Você vê que tem alguma coisa que não está funcionando, né? E aí, Eu li uma das suas postagens, né? O senhor dá um dado lá assustador, né? Que 70% dos alunos, nos primeiros anos do ensino fundamental, eles não conseguem, eles não têm influência na leitura, eles não têm isso, compreensão leitora. exatamente. E é um número altíssimo. Isso é o número justamente do INAF, que é o Índice de Analfabetismo Funcional. Ele é um coeficiente nacional, né, governamental, e é feito todos os anos, se eu não me engano, desde 2001 que ele é medido. Então, a gente tinha, por exemplo, 40% da população era plenamente analfabeto funcional, ou seja, a única coisa que eles compreendiam era uma placa, assim, que tivesse uma frase, tipo assim, vende-se pão. Alguma coisa desse tipo, assim. Se tivesse algo a mais, ele não conseguia compreender. E aí esse número baixou hoje para 30%, mas é como eu comentei lá nas lives, se a gente observar os níveis, que são 5, né? O Sim. analfabeto funcional mesmo, ele é só considerado nos 2 primeiros níveis. Mas se a gente observar o nível 3, a gente vai ver que ele também está dentro. Basta olhar as habilidades. As habilidades que estão lá descritas no nível 3, você percebe que essas habilidades elas não são suficientes para que ninguém consiga ler um texto de literatura. Ou seja, a gente quebra, a gente se torna incomunicável com o passado. Ou seja, a gente não consegue ler um Machado de Assis, a gente não consegue ler um Graciliano Ramos, a gente não consegue ler um Camões, a gente não consegue ler nada. Nem uma Acaba fábula de do ler. Ah, eu não Lafontaine. entendi nada. Exatamente. Não lê nada, não entende nada. Por quê? Porque esses níveis, eles de fato não. As habilidades que a pessoa tem nesses níveis, ela não é capaz de compreender. E Então, não é considerada analfabeto no índice, entendeu? entendi. Mas se a gente Então, professor, colocar, vai chegar em 64%. vamos lá, professor. Dizer. O que é fluência leitura? O que é fluência leitura? Pois é, aí veja, hoje, né, a gente coloca as crianças para aprender, sei lá, robótica, né? Eu vejo, né? Eu sou da área de tecnologia, eu vejo a novidade agora, vamos todo mundo aprender a mexer em robótica. E tem aqueles plaquinhas lá, e compra um Lego robótico, compra umas plaquinhas chamadas Arduino, enfim. Bota as crianças para acender luzinha. Veja, mas a base de todo conhecimento é a linguagem. Isso é o que torna a gente propriamente humano, é o que nos distingue de fato de todos os outros seres que a gente olhar. Claro, a gente tem uma alma, enfim, mas eu estou falando exatamente nesse sentido. Eu estou dizendo, nossa linguagem é algo que nenhum outro animal, nada da criação tem, né? Então, se a gente não domina a linguagem, a gente não domina o mínimo, a base que nos torna realmente, propriamente humanos. A gente não consegue se comunicar, a gente fica preso em si mesmo, né? E a linguagem, ela começa na voz, é claro, né? A linguagem oral, né? Sempre começou assim. Mas hoje a gente tem o código escrito. Então,
muito do que a gente tem disponível de conhecimento, né? A gente não tem pessoas contando história para a gente o tempo todo, né? Contando livro para a gente o tempo todo, não dá, né? A quantidade de conhecimento produzido hoje é impossível, né? E a gente precisa ler, de fato. E todo conhecimento a gente precisa ler hoje. Por exemplo, matemática, física, química, biologia, qualquer coisa. Não dá para a gente adquirir nenhum conhecimento sem ter a base de leitura. E a alfabetização, quando a gente sai da alfabetização, quem aí for professor de alfabetização sabe que a criança ela sai lendo de alguma forma, né? É claro, ela consegue ler, mas ela não lê com aquela como a gente lê aqui, né? Como eu e você lê. Pega um livro, vai lendo tranquilamente, fluentemente. A gente nem pensa no que a gente está decodificando, a gente só vai lendo, né? Então, essa transição entre a saída da alfabetização e esse avanço, esse ganho, né, de desenvoltura, digamos assim, na leitura, é o que a gente chama de fluência, né? Ou seja, para que a gente possa avançar nos níveis de compreensão, porque a gente sabe que o texto não é só o que ele diz, né? A gente olha para um texto, vamos pensar numa parábola de Cristo, né? A gente lê lá na Bíblia, tá lá escrito, né? Fez isso, isso e isso. Mas a gente sabe que ali tem um nível por trás, né? Tem uma simbologia, tem uma alegoria, tem uma metáfora, ele quis dizer outra coisa, apontando para outra coisa. Ou seja, isso aponta para outros níveis de compreensão. Só que se a criança que sai da alfabetização ela não consegue aprimorar a leitura dela, ela não consegue acessar esses próximos níveis. E a fluência, ela é justamente essa ponte que liga a alfabetização, ou seja, as regras, né, decodificação, consoantes, dígrafos, enfim, todas aquelas regrazinhas, com os próximos níveis de compreensão. Eu tenho um meio aí que chama-se fluência, então tem que ser adquirida a fluência. E a fluência tem 3 parâmetros, né? Que é a Eu memória. gostaria que o senhor falasse justamente Uhum. desses 3 parâmetros, né? Dessas características, né? Para tornar um leitor fluente, que são necessárias. Quais são esses Exatamente. parâmetros? Tá? Eu Pronto. gostaria que o senhor discorresse sobre esses três Uhum. parâmetros. Isso. Então, no mundo inteiro é feito teste de fluência há muito tempo, né? No Brasil é uma coisa mais nova, né? É tanto que Eu até lhe disse que a minha foi turminha vai fazer um teste de fluência do ECAD, né? Na próxima segunda, na terça-feira. exatamente porque o Brasil aderiu a um teste internacional, né? Que é o Peers e o Teams, né? São 2 testes internacionais. Não é o PISA já é lá do ensino médio, né? Mas o Brasil não tinha aderido a esses testes internacionais, que é do segundo e do nono ano, se eu não me engano. Que ele mede a entrada e a saída do fundamental. E no mundo inteiro, a maior parte dos países que estão no PISA estão nesses testes, mas o Brasil não estava. Há algum tempo atrás, o Brasil aderiu. Aí só que para poder, claro, tem toda uma estrutura de cima para baixo, né? O Brasil aderiu. Ok, tudo bem, mas eu tenho que começar a descer, né? Então aí os estados têm que começar a ter uma política para avaliar, os municípios, os governos, os municípios, aí chega, né? No caso, como você está dizendo, chega, você diz aí, eu vou aplicar, né? Então, tudo vai se formando para que depois o Brasil realmente possa ser avaliado, né? De forma adequada nesses testes, né? Mas aí, graças a Deus, está entrando agora, né? Por quê? Veja, aí eu tenho esses 3 parâmetros. A velocidade, o que é que mede a velocidade? Mede a quantidade de palavras lidas por minuto. Então, simples, eu pego um relógio, mando a criança começar a ler. Leia. Aí eu vou e cronometro, né? Até dar 1 minuto. Quando der 1 minuto, eu paro e vejo quantas palavras ela leu. Aí tem uma tabelinha, por exemplo, para 7 anos, 60 palavras, 8 anos, 80 palavras, 9 anos, 90 palavras, 120, 140. Vai ter Isso dentro de um texto. dentro de um texto. Aí, normalmente é bom você fazer pelo menos uma média de 3, né? É para ter uma média, né? Às vezes a criança está nervosa, às vezes num texto é mais difícil para ela, às vezes outro é mais fácil, enfim. Aí você faz uma média de 3 textos, ou 3 minutos no mesmo texto, aí depende de quem está aplicando, né? E mede. Pronto, aí vai contar lá. Leu tantas palavras no minuto, tantas palavras no minuto. Pronto. Mas essa não é o único parâmetro, né? Porque não adianta só ler rápido, né? Aí o segundo parâmetro é a precisão. Aí eu preciso saber o seguinte: tudo bem, ela leu tantas palavras no minuto, mas quantas ela errou? Né? Aí eu vou e calculo lá. Ela errou, sei lá, ela leu 60, mas errou 5. Pronto. Aí eu subtraio lá. Então ela só leu, na verdade, 55 com 5 erros.
Aí, por que influencia? Por que a precisão é importante, né? Porque a precisão influencia diretamente na compreensão, né? Se eu leio rápido, mas leio as palavras erradas, então provavelmente eu vou compreender errado aquele texto, né? Porque quando eu li uma determinada palavra era outra, né? Então, às vezes a gente mete também isso, às vezes quando a criança está tentando adivinhar, né? Ela pega o início da palavra, né? Isso acontece muito com a alfabetização global, né? Ela pega o início da palavra e já chuta a palavra para frente, né? Então ela vai errar bastante, né? Principalmente quando o texto tem palavras mais difíceis e diferentes do vocabulário dela, né? Então ela vai errar bastante, bastante, né? Então eu preciso fazer esse casamento entre a velocidade e a precisão. E o último parâmetro, que é o terceiro, chama-se prosódia, né? No caso é o volume, o ritmo, a entonação, a pontuação. Por quê? Porque quando eu junto a pontuação, a entonação, o volume, o ritmo, né? Às vezes você faz uma voz diferente, né? A criança está lendo uma história, por exemplo, ela muda a voz de um personagem para outro. Então, tudo isso tem que ser avaliado na fluência, porque senão ela vai ler como um robô. Ela é bem rápido, não erra nada, mas não tem interrogação, não tem exclamação, não tem ponto, não tem nada. Ela engole tudo aquilo, né? Então também não pode, né? Então é tanto que às vezes, por isso que são três parâmetros, porque muitas vezes a criança, quando adiciona a dimensão da prosódia, do ritmo, desse tipo de coisa, né? Do volume, a velocidade cai um pouco. Por quê? Porque, Sim. né? Se ela vai botar um ritmo, às vezes você percebe. Aí é isso, é esses três parâmetros que o avaliador tem que pensar, né? É claro, porque às vezes às vezes sempre que eu falo assim alguma coisa de velocidade, alguém vem dizer, mas velocidade não significa que está compreendendo. Eu digo, claro que não, por isso que são três parâmetros, né? Não adianta só ler rápido. Então é tanto que às vezes a criança bota o ritmo, então ela lê, mas a gente mesmo, a gente percebe, quando a gente vai ler alguma historinha para uma criança, a gente lê bem devagar, de forma bem interpretada, né? Porque a gente não está preocupado com a velocidade ali. Mas a gente está sendo fluente. Por quê? Porque a gente está colocando as outras dimensões. A gente está com precisão e a gente está com a prosódia, mas a velocidade, a gente deliberadamente não está colocando ela rápida. Por quê? Porque a gente quer fazer uma cadência diferente, né? Então, esses três parâmetros precisam estar andando em conjunto, né? Tá. Quando eu falo de velocidade, precisão e prosódia, são etapas, Uhum. correto? Que a criança ela vai alcançando no decorrer dos níveis de escolaridade, correto? Sim, sim. Aham. Agora, com uma pandemia instalada, o que o senhor percebeu na leitura das crianças? Ó, é... O senhor tem algum parâmetro a dizer, não era. Nós já sabemos que há Aham. sim, né? Que há sim. Digamos assim, eu sou professora do segundo ano e eu tenho crianças do segundo ano que ainda não conhecem as letras do alfabeto. Uhum. É impressionante, eu fico, ai, Senhor, e agora? É, é. Né? Crianças que ainda não têm, digamos, eu percebo muitas crianças é, sem precisão, Uhum. na questão da adivinhação, sabe? Olha, nós professores estamos passando um momento bem difícil. E quando chega, por exemplo, no segundo ano ou terceiro, não é mais o momento para isso, né? Assim, você nem tem muito espaço na aula para voltar tanto, né? Aí fica muito desnivelado. Alguns já conseguiram atingir, né? Alguns já estão lendo bem, mas outros não. Então fica meio complicado, né, a sala de aula, né? Como você falou, dados que a gente tem, né? Pesquisa assim, né? A gente tem o seguinte: antes da pandemia, tinha por volta de 25% das crianças em torno do primeiro e do segundo ano, né, no caso, alfabetização primeira série, primeiro e segundo ano, né, no caso agora, né, que não conseguiam ler adequadamente. Então, conheciam as letras, né, conheciam algumas coisas, mas não conseguiam ler de fato. Não estavam alfabetizadas. Né, eram por volta de 25%. Esse número às vezes subia, às vezes caía um pouco, né? Nesses últimos 2 anos, esse número pulou para quase 50%, praticamente 50%. Isso na média, né? Em algumas regiões do Brasil, esse número foi para quase 70%.
Ou seja, em alguns lugares, quase 70% das crianças estão aí no segundo, no terceiro ano, sem conseguir ler nada, né? E veja, é uma perda imensa mesmo, né? Porque não dá, como eu disse, não dá para avançar em nenhum outro conhecimento. Porque se você não consegue ler, você não consegue escrever adequadamente, se você não consegue ler, é impossível você caminhar numa aula, né? Porque aquela etapa já passou. Então, aquela era uma etapa que deveria ter sido vencida. E eu percebo que também tem o outro lado, né? Muitos pais que, como estavam em casa assistindo aula, trabalhando remotamente, né? Ou assistindo aulas online, enfim, estavam mais perto dos filhos, né? E acompanharam os filhos de alguma forma, né? E tentaram suprir essas dificuldades, né? De diversos meios diferentes, né? Por aula de reforço, né? Alguns contrataram professores particulares, outros pais mesmo tentaram ensinar, outros compraram materiais, enfim, todo mundo tentou se virar de alguma forma. Esses grupos que tentaram, de alguma forma, contornar, a gente vê que as crianças não tiveram grandes perdas nesse sentido, ou até muitas evoluções. Por quê? Porque eles estavam, né? Se a criança está o dia inteiro em casa, né, com essas aulas online, né, e o pai de alguma forma está com uma orientação como um professor de reforço, por exemplo, e ele junto, né, ele está trabalhando o dia inteiro com a criança, né, então ele tem uma carga horária imensa com a criança em casa, né, e aí isso aí praticamente compensou esse tempo, né. Mas, Entende? como realidade do Brasil, o número é por aí mesmo, é por volta de 50% na média, né? Em outras regiões esse número é bem pior, né? Então, esse tempo perdido, né? Por quê? Porque, veja, o nosso sistema de alfabetização, ele já não obriga que a criança saia da primeira série lendo, né? Ele dá aquela elasticidade até os 8 anos, né? Ou 9 anos, né? Só que é como eu disse, veja, você dá essa elasticidade. É claro que existem casos especiais, crianças têm dificuldades, esse tipo de coisa. É óbvio que isso existe, né? É óbvio, mas isso não é a regra, né? Então, isso deve ser tratado de alguma forma, né? Como um professor de reforço, com horário extra, enfim, tentar ajudar essa criança que tem dificuldade o máximo possível, porque sem a leitura, veja, perceba, imagine que você não consegue ler adequadamente. O que é que você vai conseguir aprender se você for para frente nas próximas séries, né? Não dá. As próprias estruturas de pensamento da gente, né? A própria forma de pensar da gente, a gente sempre acaba traduzindo em algum tipo de linguagem, né? Então, se a gente não consegue ler, normalmente o nosso imaginário também é muito pobre, né? E a gente E não consegue. professor, às vezes eu fico pensando assim, né? Existem, digamos assim, alguns textos, alguns. Ai, como eu fazer com que a minha criança seja uma boa leitora, que ela tenha prazer em ler. Aí, às vezes, eu me coloco no lugar da criança. A criança, ela não sabe ler, ela decodifica, se decodifica, e quando acaba, ela não entendeu nada. Ela vai ter prazer na leitura? Assim Exatamente. mesmo? E essa é uma das grandes fontes da falta de interesse, né? Veja, ler dá trabalho, né? Dá trabalho. A gente sabe que ler Ler não é fácil, não não é é verdade? fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ler dá trabalho. A gente cansa lendo, né? Às vezes o adulto, às vezes a pessoa me pergunta, eu não tenho o costume de ler, como é que eu começo a ler? Por onde eu começo a ler? Às vezes eu leio 5 minutos, dá sono. Claro, ler cansa, ler cansa. É muito melhor que a gente escutasse tudo, né? Todo mundo viesse contar as coisas pra gente, ninguém lesse nada, né? Enfim. Era feito assim antigamente, claro, né? Não existia impressora, ninguém tinha ali Sim, sim. disponível, né? Mas hoje não é essa a realidade, né? Mas ler cansa, é claro que cansa. E imagine você ler como uma criança, por exemplo, cheia de energia, né? Tá lá, pega um livro, aquela coisa que já é difícil, ela lê uma página e não entende nada. Não tem como ela se interessar por aquilo. Porque Não ela tem. nem atingiu a maravilha da história, por exemplo. Porque ela não conseguiu nem sair dessa dimensão mais superficial que é a decodificação. Ela não conseguiu nem. A gente não pode nem dizer que ela está lendo, na verdade, né?
Então ela não tem nem Prof- interesse daquilo. Aquilo é tão difícil que é melhor ir fazer outra coisa. É, vou brincar, vou, sei lá, assistir televisão. Aí, o que é que acontece? A criança cai nesses entretenimentos prontos, né? Em que ela aí que a coisa casa para a destruição, né? Ela foi oferecida algo realmente bom. Vamos dizer que você escolheu um bom autor, você escolheu uma boa história, tudo tá certinho. Então, você entregou para a criança algo bom, algo que ia trazer algo para a vida dela muito bom. Mas ela não consegue acessar aquilo. Enquanto ela olha algo pronto, que é só ela sentar na cadeira e aquilo enxurra os sentidos dela, né? De uma forma muito simples, muito fácil, prazerosa, é claro. E é claro que ela vai ficar lá, né? Não tem como ela se interessar por livro nenhum. Nunca, não vai acontecer isso. Ei, professor, agora vamos falar um pouquinho. Uma das coisas que eu coloquei, que atividades, que exercícios não podem faltar na minha sala de aula, na sala de aula de um professor da educação infantil, na sala de aula de um professor do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. O que que Para eu não leitura, posso deixar de fazer pronto. para Pra que eu possa formar esse leitor fluente e competente? Não sei isso. se eu posso falar assim. A gente poderia mais ou menos resolver com um exercício só, né? Mas acontece que a criança, ela entedia, né? Se a gente repetir o mesmo exercício várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, a criança não vai contribuir, digamos assim, de forma adequada para a realização daquele exercício, né? Então, existe um conjunto de exercícios que a gente pode ficar variando e misturando entre eles. Por exemplo, uns exercícios muito simples. Os exercícios de fluência e leitura, eles são muito simples. Só que eles precisam ser refeitos várias vezes, com persistência, por um certo período de tempo. Porque a leitura, né, como a alfabetização, ela não tem milagre, né? Ela é repetição, né? É como você está dizendo, vamos ensinar a letra para a criança. Não adianta você chegar uma vez, não existe uma mágica que ensine a criança de uma vez todas as letras, né? A gente fica repetindo, 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 repetindo aquilo, vai batendo na cabeça até que ela aprende, né? Então, na fluência e leitura é mais ou menos a mesma coisa. Veja, o primeiro exercício chama-se releitura, né? Então, ou seja, é ler o texto e reler o texto. Ou seja, quantas vezes ela vai reler e qual a frequência que ela vai reler. Aí depende, veja, se a leitura for muito ruim, aí ela já tem que reler imediatamente depois. Tá? Principalmente naquelas palavras que ela teve maior dificuldade. Você pode tentar ajudar um pouco, se você percebe que a dificuldade dela está na alfabetização, porque às vezes você percebe que você está aplicando exercício de fluência, mas a criança não está no nível de fluência, né? Certas sílabas ela não consegue ler, então você tem que voltar um pouco, né? Naquele ponto específico. Mas o primeiro exercício é a releitura, então é ler, reler e reler. Não abandonar o texto e ficar pulando de um texto para o outro, né? O segundo que a gente tem, que pode trabalhar também. Deixa eu só eu Ah, vou lhe interromper. Eu já percebi assim que alguns professores pegam um pequeno texto para a criança ler, né? ah, A criança começa a ler bem ruinzinho mesmo, bem, bem ruim. E o professor logo desiste. Não, não, tá, vai sentar. é, exatamente. Então, é essa prática que ela não faz, ou seja, ela lê um pouquinho, não consegue concluir, não é estimulada a tentar reler novamente. Porque, veja, quanto mais ela relê, mais ela está automatizando a decodificação das palavras. Não de forma visual, né? Ela não está olhando visualmente a palavra, mas ela está decodificando a palavra. E a gente não pensa quando decodifica a palavra. A gente só lê, E, né? e professor, uma das coisas que eu faço muito, digamos assim, quando eu vou elaborar uma questão para as crianças, alguma atividade, eu repito muitas palavras, porque eu acredito muito nisso, que Uhum. ela vai ver tanto aquilo ali que não tem como ela não aprender. Exatamente. Digamos, eu vejo que muitas crianças têm dificuldade no quá, quer. Aí eu ponho quantas bolas, Aham, aí quantos. Professor, elas já aprendem rapidinho. aham. Nos próximos exercícios eu não preciso mais ler porque ela já entendeu. E onde ela encontra o quá, ela já sabe, ela vê o que o A, é do quantos.
Não sei Exatamente. se é por aí. Mas é isso mesmo. Quanto mais ela tem contato com as palavras, com as sílabas, com aquela repetição, por quê? Porque a leitura, essa primeira basezinha, essa técnica, né, que a gente chama de alfabetização, esse início, ela é repetitiva mesmo. É como se não tivesse nenhum trabalho da inteligência, digamos assim, tá entendendo? Ela é um trabalho técnico, é um trabalho repetitivo. É A, B, é aquele trabalho todos os dias, como você está dizendo, quá, 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 até aquilo entrar na cabeça da criança. Não é uma explicação que você diz assim, ah, porque o céu é azul? O céu é azul por causa da refração do sol, não sei o quê. Pronto. Aí a criança entendeu. Opa, é diferente, entende? Quando você está fazendo uma explicação de um fenômeno, aquilo ativa a inteligência para uma explicação. Você está formulando um conceito. Na alfabetização é diferente. Na alfabetização é a técnica, é a repetição, 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 repetição. Se você não repete o suficiente, aquilo não fica automático, né? Um exemplo que eu sempre dou é dirigir, né? Ou seja, quanto mais a gente dirige, a gente dirige, a gente dirige, a gente dirige, a gente nem pensa, a gente não pensa no acelerador, a gente não pensa no freio, não pensa na marcha, a gente só vai lá, né? E se, Verdade. e se a gente não automatiza, não dá para avançar para os próximos níveis. Não tem como, porque nós somos um só, né? Se nossa mente foca numa coisa, ela esquece todo o resto. Então, quando a criança está lendo e ela foca no texto, na decodificação, em juntar letras, sílabas, palavras, ela não está pensando no resto. Então, provavelmente, quando ela terminar de ler o parágrafo, você vai perguntar: o que é que você entendeu aí? Ele não sabe, não entendeu nada. Provavelmente ele Verdade. diz alguma coisa, sei lá, era dia, sei lá, tinha um cavalo, alguma coisa assim, bem óbvia. Que É assim mesmo. que não serve pra nada, né? Não, vai ter um cavalo. Você vai ter um cavalo fazendo o quê, né? Vamos ler Então, de novo. professor, o senhor falou o primeiro exercício, a repetição. Isso. Mais um. Pronto. Aí tem outro que aí trabalha, esse que eu tô falando, de repetição, trabalha a decodificação. Então, ela vai aumentar a Sim. velocidade. Quanto mais repetir, ela vai ser mais rápida e vai errar menos, né? Ela vai melhorar a velocidade e a precisão. Outro que ela pode melhorar a prosódia, né? Porque relendo, ela não melhora a prosódia, né? Porque se ela não ler com interrogação, ela pode ler 100 vezes que ela vai continuar sem ler com interrogação, né? Então, para ela melhorar a prosódia, existe o que a gente chama de leitura em eco, né? Que é o professor lê primeiro e pede para a criança ler depois. Nesse caso, é claro que você não vai conseguir trabalhar a decodificação, porque é como se você já estivesse ensinando ela a ler, ela já vai estar adivinhando, né? Mas o objetivo da leitura em eco não é trabalhar velocidade nem precisão. Então, é como se você, vamos dizer que você separasse outro texto, né? Que você não quer trabalhar velocidade e precisão, você não quer que ela decodifique, porque ela vai decorar, já que você vai ler primeiro, né? Então, você lê com a entonação, como se fosse uma história. Você lê a voz de um personagem, você lê a voz de outro, você faz uma interrogação, você faz a pausa, sei lá, você faz os dois pontos, você, entende? Você faz um travessão, tudo isso você vai falando. Você faz a rima, você sobe a voz, você desce a voz, então tudo isso ela tem que perceber. Porque a língua também tem essa dimensão sonora e a poesia tem isso muito forte, né? Tá? Então, a leitura em eco, em que o professor lê, né? E a criança escuta e repete, serve para que ela ganhe essa dimensão do ritmo, do volume, da pontuação, do controle da própria voz dela. Então, a releitura ela consegue trabalhar velocidade e precisão, e a leitura em eco ela consegue trabalhar prosódia. E aí você pode ficar misturando essas atividades, né? Uma Sim. outra que eu gosto muito também, dizer logo a terceira, né? É que a gente chama de árvore de palavras, né? Ah, eu amei a Não é? árvore de palavras. É, Amei. essa para os menores é muito bom, para os que saíram da alfabetização mesmo, que estão bem assim, entrando na fluência mesmo. Esses de releitura, de prosódia, né? Ele já está com um pouco mais avançado. Mas a árvore de palavras, ele é para os bem pequenininhos mesmo, né? Ou seja, você faz o quê? Você pega uma frase, sei lá, o cachorro mordeu o osso. Aí você bota o, aí depois você bota o cachorro, aí você bota o cachorro mordeu, aí bota o cachorro mordeu o, aí bota o cachorro mordeu o osso.
Ou seja, ela vai ler o ó várias vezes, ela vai ler cachorro várias vezes, ela vai ler mordeu várias vezes. Então é como aquilo que você disse nas suas atividades, que você bota quantas, né? Então quando a gente bota a árvore de palavras, ela está relendo e tá meio que misturando com aquela atividade de releitura, né? Só que uma releitura bem simples, né? Porque é uma releitura só de palavras, né? A atividade própria de releitura que eu falei, a primeira, é a releitura do texto todo, né? Na árvore de Sim, palavras, ela faz a releitura, mas a releitura só de uma ou duas palavras quando vai adicionando ali, né? Então isso ajuda para automatizar, né? E ela vai entendi. relendo sem você perceber, né? Sem ela perceber, né? Quer dizer, Ei, professor, te- teve uma dica que o senhor deu, assim, que eu achei fantástica também, foi a questão da gravação. isso. Pronto. Porque às vezes, quando você faz a leitura em eco ou a releitura, você diz assim, tem um ponto final, né? Então a criança, às vezes, ela não vê o ponto final. Mesmo você baixando a voz, ela sobe a voz. Tipo assim, como, vamos dizer, o cachorro mordeu o osso. Aí o menino pegou a bola. Aí ela diz assim, tem um ponto no meio, né? Ela diz, o cachorro mordeu o osso. Era para ser assim, né? O menino pegou a bola. Mas ela diz, o cachorro mordeu o osso. O menino pegou a bola, mas tem um ponto final. Mas ela tá subindo a voz. E aí você diz, não, você tem que fechar a voz. Aí ela vai e repete isso milhões de vezes e não consegue perceber que ela não está fechando a voz, que ela está sempre abrindo a voz, como se viesse mais uma palavra depois. Mas não vem, porque é um ponto final. Então ela tem que fechar a ideia, né? Aí às vezes, quando a criança tem muita dificuldade, aí você grava a voz dela e aí ela escuta a própria voz, né? Às vezes, ela escutando a própria voz, ela consegue identificar onde ela está errando, né? Às vezes ela escuta a voz do professor, a voz do, sei lá, da leitura do amigo e tudo, mas mesmo assim ela não consegue. Quando ela escuta a própria voz, às vezes ela consegue identificar, porque a voz dela, né, às vezes facilita, né? É E um professor ainda recurso a tem, mais, né? e ainda tem mais, né? Eu digo, às vezes as crianças, a gente pede para elas lerem, né? Aí elas, digamos, vou pegar uma frase assim, a menina caiu. Aí a criança lê, a menina caiu, a menina caiu. Bem baixinho. Eu Aham, digo, eu sempre digo para meus alunos, eu preciso lhe ouvir. Você precisa lhe ouvir, isso. né? Essa É. questão do ouvir, de se Aham, ouvir, aham, né? É muito importante. isso. Aí por isso que é importante a leitura em voz alta, né? A contação de histórias. A parte da música também é muito importante. Porque não é a música o sentido da criança, sei lá, vai entrar numa orquestra, trocar o instrumento. Não, é aqueles parâmetros básicos, né? É a frequência, é a velocidade, é a melodia, o pulso. Esses pequenos. É como a caligrafia, por exemplo. Às vezes a criança escreve feio para danado. E você pratica e não melhora. Mas às vezes é a posição do ombro que está errada, às vezes é a pega do lápis. Às vezes o problema não está na letra em si, tá na parte física da coisa, né? É como a leitura, às vezes o problema não está na leitura, às vezes está porque a criança não percebe o som do idioma, né? E aí é a memorização de poesias, recitação e memorização, né? Você convida a criança, né? Você recita, pede para ela repetir, aí ela memoriza, aí você faz, sei lá, uma apresentação, cada um recita 3 versos. Então ela vai aprendendo a controlar a sua voz, a se soltar mais. Tem muita criança que é tímida, né? E aí ela Sim, vai se soltando, ganhando segurança, ela percebe que é capaz. Então, tudo isso vai reforçando. Então, é um é conjunto de verdade. atividades que você vai rodando, né? Você não pega só um assim, mas você vai rodando, vai naquela, vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai sacando lá. É como se você tivesse aí uma gavetinha, né? Com várias atividades, Sim. você vai tirando ali. Quer trabalhar E velocidade? professor, Oi. eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu curso. Pois é, aí o que é que eu fiz? Eu venho trabalhando com isso ao longo desses anos, né? E aí eu percebi o seguinte, que eu não consigo atender todo mundo, né? Eu atendo alguns pais, alguma coisa, mas é claro, é impossível, né? E aí o que é que eu fiz? Eu condensei todas essas coisas, essas atividades, né? Os textos, a metodologia. Então lá eu falo sobre classes gramaticais e tudo. Enfim, é para crianças já alfabetizadas. Então, a partir dos 7, né? Até os 12 anos. Por que que eu peguei essa faixa? Porque é essa primeira fase, né?
que é esse base, né? Essa base, antes dela ir para as próximas etapas, né? Então, dos 7 aos 12 anos, ela tem que ter dominado a língua, tanto do ponto de vista da leitura, da memorização, mas também das estruturas básicas, né? Classes gramaticais, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é uma conjugação, né? O que é o básico de sujeito, o que é um objeto, o que é um acusativo, a gente pode usar um pouco do latim também para trazer junto isso. Tudo isso baseado em textos de grandes autores, né? Por exemplo, de Olavo Bilac, texto de Boccaccio, textos de Ovídio, fábulas de La Fontaine, todas em rima, todas em poesia, porque a poesia também traz essa parte auditiva da língua, né? Então facilita muito para que você desenvolva a sua capacidade, né? Esse curso ele é voltado só para professores ou para pais também? Isso, para pais também. Então as aulas lá, elas estão bem mastigadinhas. Por exemplo, eu tenho alunos que são... Tenho todo tipo de aluno. Eu tenho alunos lá no curso que são pais, né? Que de acordo com essa pandemia, né, e tudo, porque os filhos estavam muito em casa, perceberam que realmente eles queriam algo a mais, queriam ajudar, queriam participar, então eles entraram nisso mesmo, né? E aí eu ajudo porque lá tem o material, tem os PDF, tem os cadernos divididos em 3 níveis. Então, no primeiro nível lá eu tenho um determinado conjunto de assuntos, no segundo um determinado conjunto, no terceiro outro, e eu vou evoluindo ao longo dos textos. Então as crianças eles vão ver a evolução, né, ao longo dos textos. Também Olha, eu já tenho teve gente perguntando aí quando é que vai ter voltado para a educação infantil, mais baixinho. 3, 4. Eu tenho material de pré-alfabetização, eu tenho material de alfabetização, só que não é estruturado para que eu possa oferecer, entendeu? Porque a O senhor tem que começar pré-alfabetização... a pensar nisso, viu? É. Aí por que eu entrei nessa parte maior, né? Porque eu percebi justamente que tinha uma grande carência nessa etapa, assim, né? E aí, tanto para os pais que querem, quanto para os professores. Então, eu tenho alunos que são professores de escolas, que são professores particulares. Então, eles pegam o material, eles aplicam com seus alunos. Então, né? Então, ou seja, até um diferencial para o próprio produto deles, para o serviço deles, né? E como é que a gente faz para se inscrever? Então, as inscrições elas vão até essa terça-feira, essa turma de agora. Esse ano eu não pretendo abrir mais as inscrições. Então, eu abri no início do ano, agora no meio do ano. Não faz mais sentido eu abrir lá em outubro, né? Enfim, o ano já está acabando, né? Então, a última oportunidade do ano é agora, até terça-feira. Você vai aí no meu perfil, lá no link da bio. Então, lá tem a página, tem todas as informações. No meu feed também tem várias postagens que eu coloco outras informações, nos stories, respondendo perguntas. Então, tem bastante coisa lá para você tirar suas dúvidas. Você também pode mandar sua pergunta, falar comigo no direct. Mas veja, não perca essa oportunidade. As lives ainda estão lá no perfil, né? Que eu disse que ia Gente, tirar vocês elas. precisam assistir essas lives. Vocês Eu abri precisam. ontem e disse que ia ficar Corram 24 lá horas. Tá lá, no né? perfil do professor João. Vou fazer vista Corram lá. grossa, eu vou dormir. Vou fazer vista grossa e vou dormir. Vou deixar lá. Amanhã de Ah, manhã eu tiro. Que aí quem quiser assistir ainda hoje à noite, domingo aí, pega um domingo, né? Desliga aí a TV, desliga a Netflix, né? é verdade. Assista lá as lives. Vocês vão Professor, ver. diga o seu perfil aí, por favor. É o João Batista underline Edu. João Batista underline Edu. Então, bem fácil. Então, veja, aí lá Professor, nas lives vocês tá, vão vale. ver. Lá nas lives vocês vão ver. Eu falo sobre níveis de leitura. Então, tudo isso eu juntei. Eu trouxe muita coisa, né, do que tinha lá de muito tempo atrás, veja, muitas pedagogias diferentes, né? Não traz mais essa. É uma visão diferente de educação, né? Então, assistam as lives que vocês vão entender um pouco como eu penso e o que é que vocês vão esperar lá dentro do curso, né? Também, né? Olha, eu só sei que com poucos minutos que eu assisti a sua live, e os poucos minutos aqui eu aprendi muito. Aprendi sobre parâmetros de velocidade, precisão, paródia, exercícios, né, que Aham, não podem faltar na minha sala de aula. exato. Imagine no seu curso, Lá tem viu? bastante coisa. Me aguarde.
São mais de 30 cadernos de atividades, divididos em nível Gente, que 1, nível 2 e maravilha. nível 3. E Aí eu não todo... perco mais uma live sua. Não perco mais nenhuma. vamos embora. Então, Viu? convido todo mundo a entrar lá no curso. Vai ter aula ao vivo também, claro, Olha né? aqui, João é um professor nota 1000. Já deve ser sua aluna aí, com Eita. certeza. Com certeza. Eu não tô vendo os comentários, travou aqui para mim. Ah, foi? Tiveram outros aqui. É porque eu sou um pouquinho pateta, sabe? Para essas coisas Mas aqui. travou, os comentários travaram para mim, não tô vendo nada aqui. Por isso que eu não tô respondendo ninguém. Professor João, eu quero lhe agradecer por Obrigado. ter Também agradeço o estado convite. conosco aqui. Eu não imaginava que o senhor fosse aceitar, né? Eu pensei até que eu fosse ser reprovada no seu teste, né? Quando o senhor me fez uma pergunta lá, eu digo, vixe, Maria. Mas eu acho que eu passei no teste. E eu espero que nós tenhamos mais oportunidades, né? Para contribuir com mais professores, Sim, sim. né? E tratar sobre esse assunto que eu acho assim que é de extrema importância, a fluência em leitura. Nossas Exatamente. crianças precisam ler mais e e Exato. ler melhor, não só Essa é a base de decodificar, tudo, né? É. né? Essa é a É a base de base, é tudo. a base, Sem a é a base. leitura, a gente não vai para canto nenhum. Não Não adianta. adianta, eu fico pensando assim, é aquilo que eu já toquei no início, não adianta nós falarmos, nós temos que fazer com que a criança ame a leitura, goste da leitura, mas antes nós temos que ensiná-la junto, acho que é paralelo, na verdade, é Exatamente, paralelo, exatamente. é paralelo, Por isso que é né, com que as importante a crianças leitura. aprendam a ler, Isso. né? Por isso que é importante a leitura em voz alta, né? Essa É verdade. contação de histórias, né? Que até hoje muitas pessoas perderam esse costume, né? Mas antes era muito frequente. Aqui na cidade, até, quando as meninas eram bem pequenas, tinha uma livraria aqui que todo sábado tinha contação de histórias. A pessoa se fantasiava de princesa. As crianças adoravam, eu sempre levava elas. Ou seja, A minha neta, ela chega aqui na minha casa, a minha neta, vovó, lê para mim, vovó. exato. Ela ama que ela ouvir. E eu gosto, e todas as vezes que ela vem para cá, eu não perco a oportunidade. É espetacular isso. É muito, muito, É muito bom. espetacular. É, Ler não é um processo fácil, mas é um exato. processo maravilhoso e recompensador para o professor quando ele vê o seu aluno não só decodificando, mas ele tendo fluência, ele tendo velocidade, precisão, paródia. Eita, aprendi foi tudo, menino! E você participou disso, né? Você contribuiu com isso, né? Você estava lá no Ai, meio, contribuindo, participando, fazendo a coisa acontecer, né? é verdade, É, professor. exatamente. Professor, eu quero desejar ao Senhor uma excelente semana para todos que estiveram conosco aqui. E não se esqueçam, o curso do professor João, as inscrições estão abertas somente até terça-feira. Corre lá, Corre lá e garante a tua vaga. vai lá, vocês Assiste não as vão se lives do perder. professor, hein? Vai lá no Exatamente. perfil dele. Comece Corre pelas lá. lives. Vão lá, assistam as lives. Isso, comece pelas lives. Exatamente. Vocês vão ver Ele lá. disse que ele vai dormir agora, vai deixar lá. Ele ia tirar, mas ele vai mais tirar, não, viu? Foi. Não, como a gente fez essa live, eu não vou tirar, vou deixar aqui, né? Muita gente não me conhecia, então eu não vou deixar lá mais um tempo. Depois, é claro que essas lives elas vão para o portal dos alunos. Então você vai poder rever várias vezes e ver com mais calma, né? Hoje você vai ver meio corrido, né? Mas você vai ter uma ideia do que está lá, né? É verdade. Mas lá É vai estar no verdade. portal dos alunos, então você vai poder rever várias vezes, anotar. O que eu sugiro, né? Lá tem muito conteúdo, muita informação. E eu uso muitas referências. Então você pode depois pegar cada referência que eu falo e estudar a parte. Então você faz um programa de formação para você mesmo, entendeu? Então você vai ver quanto a coisa vai andar mesmo. Professor, só mais uma pergunta. Cadê a sua esposa? Ah, tá fazendo bolo. Eita, mas eu achei que foi graça dela no dia da sua live. Dê um abraço nela, viu? Ah, tá bom, Um tá bom. amor de pessoa, um Ah, amor de ela é. pessoa. Ela é Amei. 10, ela é 10. Viu? Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Uma Obrigado também você abençoada pelo e convite. produtiva semana para o senhor e para todos nós. E Amém. essa live só vai ficar. Também. Eu vou fazer que nem o senhor, só vai ficar 24 horas. Eita, muito bem. Tem que pro pessoal Aprendi com o assistir, né? senhor. Pro pessoal Aprendi assistir, com o né? senhor. Exatamente. Um abraço, professor. Tchau, fique com Deus. Até mais. Amém. O senhor também. Tchau. Até logo.